Olá, olá, torcedor do Seattle Seahawks, seja muito bem-vindo ao Rapinas do Mar, a Rapinas TV. Estamos aqui com mais um Rapinas Análise, mais uma edição extra do Rapinas Análise essa semana, sim, né? Faltou um vídeo na grade, porque tem Monday Night Football na segunda-feira com o jogo do Seahawks. Estou aqui com o Ale para a gente fazer um vídeo completamente diferente dos padrões. A gente vai fazer um semáforo do Seahawks. Sim, quem é inscrito no canal de Anthony Curti viu que ele fez um parecido essa semana, mas não estamos copiando dele, porque ele copia das TVs americanas que fazem lá, então a gente está copiando de lá, né? Muito boa tarde, Ale, tudo bom? Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Vamos aí com essas novidades aí que o João inventa. Então, como que vai funcionar, tá? Vai funcionar da seguinte forma. A gente pediu a ajuda dos nossos membros do canal. Inclusive, se você ainda não é membro, vire membro, né? Por favor. Eu coloquei a mensagem errada na tela, agora está certo. Vire membro do Rapinas. Que aí você, além de muitos benefícios, né? Video call, grupo no WhatsApp, acesso antecipado nos vídeos. Para quem é membro do Rapinas, do plano Rapinas Plus, tem vídeo exclusivo, né? As análises pós-jogo. Tem a surpresinha em dias de jogos que não passam no Brasil. Quem é membro do Rapinas Plus viu no último domingo. E aí a gente pediu a ajuda dos membros para construírem frases. E essas frases a gente vai analisar aqui como se fossem as possibilidades delas acontecerem. Então tem um semáforo na tela. Eu vou falar a frase, aí o Ale vai dizer cor verde para se ele acha que isso vai acontecer de uma forma mais fácil. Cor amarela se acha que isso pode acontecer, ou se a gente pensar num sentido de exagero ou fato, tá no meio termo ali entre exagero ou fato. E cor vermelha para isso não vai acontecer, isso não é verdade, isso é um exagero. Entendam como preferirem. Beleza? Por exemplo, vamos pegar a primeira frase aqui para a gente, né, testar o nosso exemplo. Seahawks irá para a final da NFC. Isso é verdade, Ale? Acho que, sendo otimista, um amarelo no máximo. Sim, eu acho que o Seahawks deve estar jogando um pouco melhor do que as pessoas esperavam, né? Mas, no mesmo tanto, vamos dizer assim, que a gente está melhor em diversos pontos, também tem pontos que preocupam para o decorrer da temporada e que não deixam, que eu sempre gosto de dizer, eu acho que times que vão para os playoffs são times que são confiáveis, e o Seahawks tem uma defesa muito boa, mas tem alguns problemas sérios aqui, tem um ataque bom, mas tem uns problemas sérios aqui, então eu acho que isso não crava. Eu acho que o Seahawks é um forte candidato aí para os playoffs, e quem chega nos playoffs tem chance de chegar na final, né? Quem entrou na briga, né, tem a chance, mas eu não acho provável. Então, entre o amarelo e o vermelho, se tiver um sinal laranja aí, pode ser sinal laranja. Então, é assim que vai funcionar. Esta é a primeira frase. Se o Ale for pessimista, eu não vou discordar dele aqui. O quadro é dele, tá bom? Então, antes da gente seguir, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, como a gente já falou, vire membro, ajudem a gente, assim. É uma Heineken por mês, uma coquinha ali, né? Dá pra deixar aí no cartão, vocês nem vê que eu vou virar no cartão. Vamos seguir aqui então, né? Primeiramente, agradecer também a todos os membros que ajudaram, que mandaram as frases. Além deles confiarem no trabalho e serem membros, estão ajudando a gente. Eles ajudam a escolher tema de vídeo, né? O tema do Rapinas Insight de ontem foi também escolha dos membros. E muitas outras coisas. Então vamos lá para a segunda frase. Mike McDonald, essa foi o Darlan que mandou, hein? Mike McDonald será o coach do ano, o treinador do ano. E aí, Ale, vermelho, verde ou amarelo? Acho que amarelo. Como eu disse, eu não assim, o Mike McDonald, a gente sabe que não é querendo ser um chorão, né? Mas assim, Seattle não tem o mesmo apelo
da mídia que outros times, né? E talvez o que os Colts estejam fazendo, provavelmente chegando aos playoffs. Pelo menos até agora eu acho que eles lideram a divisão, inclusive. Eu acho que teria mais apelo hoje do que o Mike McDonald. Agora, se ele consegue montar no Seahawks a defesa que fez chegar mais próximo da defesa dos Ravens ali, do que ele fez na defesa dos Ravens, que foi um negócio totalmente dominante, que mudou alguns paradigmas, aí eu acho que ele tem uma chance maior. E ele tem talento pra isso, né? Então por isso que eu não coloco totalmente no vermelho, eu deixo ali no amarelo. Acho que ele vem fazendo um bom trabalho, sim. É legal, por exemplo, o jogo dos Bucks ter sido tão ruim no pass rusher e no jogo seguinte você vê uma melhora. Então mostra que isso tem o dedo do técnico, né? A presença do técnico mudando alguma coisa, cobrando alguma coisa, ajustando alguma coisa. Então sim, eu acho que ele tem esse ponto, mas eu acho, como já disse, sem querer ser chorão, que a mídia sempre prefere algumas outras histórias a colocar Seattle lá em segundo plano. Deveria ter que ser uma coisa muito absurda, vamos dizer assim, para poder Seattle tem que fazer muito mais para poder competir com outro nível ali. Seguindo, terceira frase aqui: defesa será top 2 ao final da temporada. O verde, na verdade, não é que é verdade, né? É que é provável, né? Então, pode ser verde. Tem um potencial para isso. Eu acho que eu brinquei lá na primeira, ficou entre o amarelo e o vermelho. Eu acho que essa fica entre o verde e o amarelo, dependendo de como o Seahawks vai se reforçar nessa trade deadline. Ainda precisam de alguns ajustes nessa defesa. Sim, esquematicamente é uma defesa muito boa, tá fazendo seus ajustes e tem esse potencial, né? Então, assim, que isso pode acontecer, pode. Se não chegar no top 2, pode beliscar bem próximo ali. A gente sabe que nas primeiras semanas estava em primeiro, em DVOA. Então, é provável. Próxima. Seahawks irá renovar com Boemafe. Essa é boa. Eu acho que não. Vermelho? Vermelho. Porque assim, os Seahawks já começaram um contato com alguns jogadores da classe do Mafia. O Ebi Lucas foi renovado, né? Tentaram renovar com o Kobe Bryant, não deu certo no primeiro momento. Me parece não ser uma das maiores prioridades. E o Boemafe vem tendo uma temporada um pouco abaixo em números. Assim, eu estava até assistindo o tape, até pensei em fazer um vídeo sobre isso. Ele está na temporada do quase. Ele quase consegue fazer uma jogada, ele quase consegue dar um tackle, quase, sempre tá sempre no quase. E quando ele erra, o erro dele aparece. Tipo, semana passada ele teve um erro meio feioso, meio grotesco pra não conter o edge. Contra os Bucks, ele cedeu muitas vezes deu escapatória pro Baker Mayfield. Então eu não acho que os Seahawks vão renovar. Inclusive, eu acho que talvez ele possa fazer parte de alguma troca no trade deadline. Tipo, o Boemafe mais alguma coisa por algum jogador. Não descartaria essa possibilidade. Boa. Deixa eu desligar o semáforo aqui. Próxima. Antes sobrava linebacker, isso na época de Jordan Brooks e companhia. Agora está faltando. Sim, verde, o máximo verde possível aí que tiver. A gente tem só um. Tem o Ernest Jones, confiável. Tem o Travis Knight, que eu acredito ainda no potencial dele. Mas perdendo vaga pro Drake Thomas, né? No último jogo ele basicamente virou reserva. Ele só jogou 2 snaps. E esses snaps só porque o Thomas sentiu um problema na mão. Aí saiu para ser atendido e voltou.
parece que como se o McDonald já tenha tomado a decisão dele de que vamos com o Drake Thomas. E o Drake Thomas fez um baita jogo contra os Jaguars, mas pra mim não é confiável o jogo todo. Por exemplo, no jogo dos Bucks mesmo, ele foi explorado várias vezes. Eu acho que ele é um cara bom situacionalmente, é um bom blitzer, mas tá longe de ser um bom linebacker titular, então tá faltando e faltando muito. E aí o Seahawks pra mim tem duas alternativas: ou, já que não querem dar chance novamente pro Terrence Knight, ou troca por alguém, ou usa o Nick Emanuori, o pacote o Nick Emanuori como segundo linebacker com mais frequência, né? Porque o Nick Emanuori jogou muito contra os Jaguars, mas estava sem o Witherspoon, né? Então em tese ele estava fazendo o papel do Witherspoon. Não sei se esse jogo, por exemplo, que provavelmente o Witherspoon vai voltar, vai ser um bom termômetro. Vamos ver quantos snaps o Drake Thomas vai jogar. Se ele vai colocar mais o Nick Emanuori ali, se ele vai fazer um 50-50. Eu acho que isso aí vai dar bons indicativos pro futuro. Vamos para a próxima aqui, então. E essa é polêmica, hein? Essa daqui é aquela de causar discórdia. A defesa de Seattle em nomes é bem mediana, só desempenha bem por conta do esquema do McDonald. Eu digo verde. Assim, pra mim, você tem alguns talentos de topo, mas, por exemplo, o Leonard Williams, pra mim, eu acho que é o melhor jogador dessa defesa. Eu sempre penso assim, se esse cara, pra você definir o quanto do esquema, qual é porcentagem dos parcela do esquema, se esse jogador jogando em outro lugar faria mais ou menos essa mesma coisa, eu acho que o Leonard Williams, sim, pra mim teve uma temporada de All-Pro ano passado. O Devon Witherspoon deveria ser um desses caras, mas por exemplo, tem um problema de disponibilidade e sempre fica naquilo, a gente sempre quer alguma coisa a mais porque ele foi um cara escolhido na quinta geral, né? E aí você tem nomes que ajudam ali, tipo o Derrick Hall é um edge de elite da liga, não, mas tem funcionado. O DeMarcus Lawrence já tá com seus 33 anos. Então, aí tem o Byron Murphy, que é um cara com muito potencial. Mas assim, em nomes, por exemplo, vamos dizer assim, se você for pegar o overall do Madden desses caras, vai estar mais próximo do meio do que do elite. E o esquema realmente ajuda a esconder isso. Tanto que, por exemplo, a vitória dos Jaguars foi basicamente pelo esquema, porque o pass rusher foi tão bom que escondeu a secundária, que nas poucas chances que foi explorada, bateu cabeça, né? Então, assim, foi o esquema sobrepujando a qualidade dos jogadores, né? Então, eu concordo. Próxima. Última 5, hein? Grace Able será ao Pro? Acho que isso é uma pergunta muito aberta, né? Se algum momento no futuro dessa temporada. Sim, nessa temporada eu acho que não. Inclusive uma retificação que eu queria fazer é que, assim, por exemplo, a PFF tem vários jogos com o Grace Able não cedendo nenhuma pressão, né? Mas, por exemplo, se você for olhar a nota de pass block dele, é muito baixa. Porque, tipo assim, ele não tem performado absurdamente, né? Tem oscilado bastante. E ele tem tido sorte, vamos dizer assim, que os erros que ele comete não viram sacks, não viram um grande tackle. Acho que o erro dele que mais chama atenção foi aquela quarta descida contra os Cardinals, que ele erra o bloqueio. E o Charbonnet é bloqueado logo tacleado logo atrás da linha de scrimmage. Então, mas assim, ele tem um grande potencial, como na verdade a linha ofensiva tem um bom potencial para estar jogando mais do que está jogando, né? E tá oscilando muito, e eu acho que vai continuar oscilando até o final do ano. Então, daqui 2-3 anos, pode ser que o Grace Able seja um All-Pro. Poderia ser verde para isso aí. Mas por agora, para esse ano, seria um vermelho. Tá aí, ó. Vermelho colocado. Vamos para a próxima. Deixa eu ver o que temos aqui.
Vai ser legal também, hein? JSN será o jogador ofensivo do ano? É provável, pode ser verde. Assim, como é que o pessoal fala? Campeão moral, ele pode ser, né? Disso aí. Por exemplo, o Puka Nacua se machucou, né? E a galera lembrou primeiro do Bijan Robinson do que o Jackson Smith-Njigba, que lidera a liga em recepções, em jardas recebidas, em jardas por recepção. Então, como eu disse, o apelo midiático de Seattle sempre fica para trás. A galera prefere lembrar de outros nomes a lembrar de Seattle. Mas ele tá fazendo uma temporada fantástica. Então, para mim, ele pode brigar sim. Claro que sempre fica naquela dúvida: será que o ataque vai sustentar isso? O que eu penso é que, assim, eu sempre tenho, por mais que eu seja conhecido como ser pessimista, né, eu acho que o jogo corrido da gente tem potencial para fazer mais do que está fazendo. E acho que em algum momento na temporada essa chave vai virar. E aí, quando essa chave virar, o nosso ataque vai ficar mais perigoso ainda. Porque hoje a galera respeita o nosso jogo corrido e come o play action mais por quantidade. Quando começar isso a acontecer por conta da qualidade, aí vai começar a complicar para as outras defesas. Vamos seguindo aqui. Também gostei dessa próxima, hein? Sam Darnold está na conversa de MVP? Sim, verde. Estar na conversa não quer dizer que ele vai ganhar, né? Então, pra mim, sim, tá na conversa. Tem várias estatísticas da liga que ele vem liderando, algumas desde o ano passado, inclusive, se você pegar esses 2 anos. Vem executando muito bem o ataque do Kubiak, que a gente já falou várias vezes. Não é um ataque que precisa de um Patrick Mahomes, de um Peyton Manning, de um Aaron Rodgers, esses jogadores nos seus primes, vamos dizer assim. Um quarterback extremamente talentoso, não. Precisa de um cara que execute ali as instruções que foram passadas. E ele vem fazendo isso muito bem, evitando interceptações. Uma coisa que inclusive vai ser colocado muito em xeque nesse próximo jogo é que, assim, eu nunca achei o Sam Darnold de um cara muito bom escapando da pressão, né? E a gente, apesar da nossa linha ofensiva, você assistindo o jogo, você não sentia aquela confiança. Os nossos números em sacks cedidos não é um número alto. Então, só que muito disso é por conta do Sam Darnold escapando aqui. Aquele touchdown pro Torrey Horton, por exemplo, contra os Bucks. Então ele tem escapado muito da pressão, jogado bem sob pressão, coisa que ele também não fazia tão bem. Então, pra mim, ele sim está na conversa. Se vai ganhar, é outros 500. Seguindo, Nick Manori e o Elijah Arroyo não pagaram as suas escolhas ainda? Bom, eu acho complicado. Deixa eu ver como posso colocar o sinal. Vou colocar no amarelo. Acho que, assim, o Nick Emanuori, quem acompanha a gente, como tinha falado já várias vezes, ele tá jogando uma função diferente do que ele jogava no college. Então eu não esperava que ele fosse fantástico nos primeiros 2 anos, por exemplo. Inclusive nesses 2 jogos que ele fez, ele pra mim mostrou até algo a mais do que eu esperava que ele pudesse mostrar. O Elijah Arroyo, assim, o pouco que a gente viu dele, assim, quando ele foi acionado, ele eu acho que ele correspondeu, mas eu acho que o ataque ainda precisa de alguns ajustes. Por exemplo, o jogo dos Jaguars, a gente atacou pouco o meio do campo e ele poderia virar alguma opção ali. Então, assim, o Arroyo realmente, assim, se você olhar em estatísticas, talvez não esteja chegando no esperado, né? Principalmente se você tomar em conta, tomar como base o que o John Schneider falou na entrevista do draft, né? Acho que ele fala que sem as lesões ele tem o Elijah Arroyo entre os 18 melhores jogadores, eu acho. Alguma coisa desse tipo, mas de primeira rodada, né? Que na verdade, assim, na cabeça do John Schneider, o Seahawks teve 3 escolhas de primeira rodada, né? O Greg Zabel, o Nick Emanuori e o Elijah Arroyo teriam notas de primeira rodada para ele. Então, assim,
O Arroyo eu acho que depende muito do esquema e o Emanuori ainda está se adaptando a um papel novo, né? E provavelmente ainda ele vai fazer alguns jogos ruins e tal. Então, assim, não eram dois caras que eu esperasse que esse ano tivessem anos fantásticos. Mas eu acho que vem performando bem. Então, assim, é um sinal de alerta. Mas também os caras estão no 6º jogo da carreira profissional deles, né? Então vamos com calma aí. Acho que é a última aqui, porque eu preciso ver se eu pulei um ou não, tá? Mas vamos lá. Se não contratar, o Seahawks vai morrer na praia esse ano? Verde. O jogo contra os Bucks foi uma grande prova disso. Os Bucks são um time que estão virtualmente nos playoffs, né? Assim, a não ser que um cometa caia lá, tem inclusive chances de ganhar a folga, né? Na minha visão. E quando jogando contra um time desse que também tinha seus desfalques, eu acho que ficou muito mais exposto às ausências do Seahawks do que às ausências dos Bucks, por exemplo. Então eles exploraram nossos cornerbacks reservas. Quando o Tyreek Woolen, que está numa temporada ruim, né, temporada bem abaixo, saiu machucado, aí que as coisas pioraram, degringolaram de uma vez. O Derrick Hall se machucou durante o jogo e aí expôs o pass rush, que pra muita gente não era o problema antes. Então eu acho que o Seahawks precisa fazer uns 2 movimentos aí, estilo, como eu falei, eu já venho falando isso algumas vezes, estilo que eles fizeram no ano passado, né, com o Roy Robertson Harris e o Ernest Jones. Precisam de 2 trocas nesse nível, que é muito difícil de acontecer, eu não tenho muita fé que aconteça, mas eu acho que precisa desses 2 para se consolidar mais, né, e fazer esses ajustes aí principalmente na defesa e no interior da linha ofensiva. Algum desses 2 principalmente. Eu vou falar uma frase, você disse se eu já li ou não. Sam Darnold será o futuro da franquia? Não leu. Então essa é a última. Assim, diga lá. Vamos estar em amarelo, porque assim, o contrato do Sam Darnold não mostra que ele é o futuro da franquia. Ele pode sair no final do ano, pode sair no final do 2º ano. A média do salário dele não é nada exorbitante. Inclusive, eu falo várias vezes, mesmo sem ser fã do Sam Darnold, o movimento do ponto de vista de negócio foi sensacional. Você pegou um quarterback mais barato, mais jovem, que vinha de uma temporada fantástica, né, por mais que tenha pipocado lá no final da temporada, e ainda arrumou a 3ª rodada no conjunto, né? Então, assim, do ponto de vista de negócio, eu acho que talvez o Sam Darnold esteja superando as expectativas do John Schneider, por exemplo. Ele vem realmente produzindo bem um ataque. E o engraçado é que, assim, como eu falei, parecia que o Seahawks tinha construído uma linha ofensiva forte que iria carregar o Sam Darnold. Eu ainda acho que isso vai acontecer em algum momento, principalmente se o Seahawks acertar algum movimento aí nessa trade deadline. Mas no momento o Sam Darnold tem conseguido tirar mais, apesar da linha ofensiva, né, que não tem ajudado no jogo corrido e em alguns momentos ter deixado ele pressionado. Então, assim, pode ser que seja, mas pode ser que não, né? Então eu vou deixar no amarelo, mas com esse asterisco aí, né, vamos dizer assim, de que eu acho que ele tá performando mais do que se esperava dele. É isso! Finalizamos as nossas frases. Deixem o like, deixem nos comentários. Quem quiser deixar mais frases aí, que o Ale vai respondendo também nos comentários do vídeo. Podemos fazer uma versão 2, né? Daqui 2 semanas estamos de bye, então podemos abrir um pouco o leque dos conteúdos aí. Algo mais para encerrar, Ale? Só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí, como o João falou. Deixando feedback aí sobre esse vídeo. Na verdade, sobre todos os vídeos, né? Se vocês quiserem, tiver sugestões, estamos sempre abertos para isso. E lembrando que segunda-feira tem jogo, né? O Corujão, na verdade, o jogo começa de 11 horas. E tem transmissão da Rapinas TV e pós-jogo quase que instantâneo pós-término. Beleza?
lá no rapinasdomar.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Rocks! Um grande final de semana. Amanhã Rapinas News. Segunda tem jogo, hein? 10h30 da noite já estaremos ao vivo. Um grande abraço e Go Rocks!